Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Rudá Costa, sou o gerente de marketing da Epiuse Brasil. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos esperar o pessoal chegar, o pessoal começando a chegar. Peguem sua canequinha de café, se juntem a gente, pois hoje o tema é inovações para a área de RH no setor da saúde, para esse ano aí de 2020, né? O que a gente vai ver acontecer no ano de 2020? Para completar essa jornada, estou aqui com o Mike Ferola, que vai nos auxiliar aí nessa jornada da nossa personagem Paula Dália. Bom dia, Mike, tudo bem? Oi, Rudá, bom dia, tudo bem com você? Pessoal, muito bom estar presente com vocês, espero que vocês se curtam bastante a forma que a gente vai apresentar esse webinar. Vamos trazer uma forma um pouco mais lúdica, um pouco diferente as tendências do RH para o setor de saúde. E eu espero que no final dessa apresentação vocês tenham reflexões sobre tecnologia, sobre experiências. E fica o meu agradecimento por participarem do nosso webinar. No lado do Mike, a gente tem o Ademir Piscino. Bom dia, Ademir. É um prazer ter você aqui. Oi, bom dia, pessoal. Eu sou o diretor comercial da Epiuse e me sinto muito honrado por ter sido convidado pelo pessoal de marketing para fazer parte dessa webinar e espero colaborar com o conteúdo que vocês tirem algum proveito daquilo que a gente tem para trazer para vocês hoje. Obrigado. Nós que agradecemos, é um prazer ter você aqui, né? E para começar, a gente trouxe um estudo, né, uma pesquisa para vocês, um estudo da Gallup, né, onde eles colocaram que empresas que adotam os colaboradores como centro da estratégia têm um aumento de 17% na produtividade, uma taxa de 40% menos, né, de queda de turnover, e o que gera aí 3 vezes mais receita por colaborador. A gente está fazendo um recorte aí para a área da saúde, a gente pode ver que a gente pode ter essa estratégia de manter o colaborador no centro do foco ali de negócio, pode ser uma estratégia interessantíssima para, além de aumentar a produtividade, reduzir custos. Né? Pode passar, por favor. Até nesse próximo slide que a gente trouxe, nesse recorte aí que estima-se que no Brasil 1,10 milhões de enfermeiras serão necessárias, né, no ano aqui de 2020, né, causadas por um aumento de 20% de novas vagas, e 1/3 desses enfermeiros e enfermeiras estarem se aposentando. Né. A indústria de serviços de saúde, né, especificamente de saúde, tem uma taxa de rotatividade de 30%, que é bem alta. Né. A gente vai fazer uns cálculos com vocês aí que vocês vão entender que vale muito mais a pena adotar a experiência humana e o colaborador perto de você do que contratar, treinar e integrar novamente esses colaboradores. E um sistema de RH integrado permite a combinação de funcionários permanentes, temporários e contingentes, estando de acordo com as leis, né, que também é uma das características aí para a indústria para a área da saúde, né. Como eu já comentei, eu sou o Rudá Costa, faz parte da Epiuse. Para quem não conhece, a Epiuse é uma empresa global que tem mais de 34 anos de atuação, basicamente oferecendo consultoria para softwares da SAP, né, sistemas da SAP, e aqui no Brasil a gente está um pouquinho mais de 10 anos. É um prazer ter vocês aqui com a gente, peguem o café, uma água, e vamos começar. Quem vai tocar a parte da nossa história, com os comentários do Ademir, mestre Ademir e meu, é o Mike. Mike, é contigo. Pessoal, que bom. Obrigado pela apresentação, Rudá. Como ele acabou de comentar, eu vou tocar, fazer o fio condutor, né, sobre a história da Paula Dália, todo o seu ciclo de vida dentro de um hospital, de oportunidade de trabalho, e aí junto aos comentários do Ademir e do Rudá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender quem é a Paula, né? A Paula Dália é uma enfermeira com 7 anos de experiência, ela é uma pessoa comum, é uma pessoa que está 6 vezes procurando uma nova oportunidade, então ela costuma procurar oportunidades em sites não amigáveis. E, Ademir, ou Rudá, como que a gente pode classificar um site como não amigável?
Isso é legal, uma pergunta interessante, né? Os sites que a gente entende que não são amigáveis são aqueles que têm uma experiência, uma péssima experiência do usuário. Você entra e você não sabe onde estão as informações, você não consegue clicar nas coisas, e principalmente que não estão adaptados a dispositivos móveis, né? Que são chamados sites responsivos. Então, se o seu site ele não pressupõe o mobile como fonte de acesso principal, porque hoje em dia o mobile é o que manda, você precisa adaptar o seu site ou reformular ele para ser facilmente lido numa dispositivos móveis. Algo interessante que é legal da gente comentar, que eu esqueci de falar no comecinho, que alguns desses casos, né, que a gente vai ver aqui, passando por todos esses macroprocessos de RH, eles são casos reais nossos da APUSE, tanto Brasil como global, e alguns são algumas tendências aí que a gente entende que seria o cenário ideal para um hospital, para uma empresa da área da saúde. Então, pode parecer que algumas coisas são um pouco utópicas, não são muito realidade aqui no Brasil, mas é o que a gente busca de levar inovação para os nossos clientes. Então, falando já da parte de recrutamento, precisa ter um site mobile. Então, como, né, a gente está pensando na história da Paula, vamos entender algumas etapas, né, do processo de recrutamento, processo de integração, e vamos contextualizar isso através da história. Então, agora a gente entendeu quem é a Paula, e a Paula está procurando uma oportunidade de insights não amigáveis de trabalho, até que Paula ela recebe, por meio de um amigo, uma indicação para se candidatar a um cargo de enfermaria do Hospital da Vinci. Porém, essa oportunidade brilha muito os olhos a Paula, porque, como a gente pode ver na nossa imagem, em nenhum momento essa oportunidade está falando apenas dos requisitos técnicos. E brilha os olhos de Paula porque a frase já é impactante. Você ama as pessoas assim como nós do Hospital da Vinci amamos. Para vocês entenderem, o Hospital da Vinci é um hospital que a gente está... Fictício, né? Fictício que a gente desenhou, como se fosse um hospital que está promovendo essas tendências que a gente vai passar, promovendo a experiência humana. Então, a gente já percebe que Paula já está com outro olhar para meio dessa oportunidade. E ela se interessa, se engaja, fala, olha, que legal, eu quero participar sim. Então, a gente vai trazer esse primeiro capítulo da nossa história dividindo em 3 processos. Processo de recrutamento, então como que a Paula está nesse momento, como um processo de integração e um processo do desenvolvimento da Paula. Uhum. Vou fazer a primeira fase do recrutamento. Paula, como a gente acabei de comentar, ela se interessa pela vaga e ela entra na plataforma de recrutamento do próprio Hospital da Vinci, é onde ela tem a primeira experiência com a tecnologia artificial, que a gente denominou de DONE. E ela recebe, nesse portal, ela recebe o conhecimento dos valores, a história, a cultura do hospital, ou seja, ela tem uma muito diferente dos sites que ela costumava acessar, onde você se cadastra apenas os seus dados. Ela tem esse portal de recrutamento, traz uma experiência totalmente diferente para a Paula, porque ela tem uma interação com o chatbot, ela conhece mais da história do hospital, e é muito mais imersivo do que apenas um site que você coloca seus dados e espera uma futura oportunidade, uma futura resposta. Exatamente, Mike. Assim, a gente falou de experiência do usuário, e aí quando a Paula estava entrando naqueles sites onde ela não conseguia encontrar as informações, não sabia muito bem da parte de benefícios ali, o site estava bem confuso. Quando ela entra no site do Hospital da Vinci, principalmente ali na parte de recrutamento, vagas, o barra carreira ali, né? Ela se depara ali com um portal de vagas onde tem uma inteligência artificial ali que é o DONE, né? Um chatbot que vai responder algumas perguntas ou que vai direcionar ela para fazer algumas perguntas para ela se sentir mais à vontade, mais ambientada ali. Então, ela conseguiu acessar facilmente esse site, né, por meio do dispositivo móvel dela, porque, enfim,
mobilidade é uma coisa que é comum já hoje, e aí ela, dentro dessa própria página de recrutamento, ela já conseguiu ali ver rapidamente os principais valores da organização, da história, e aí o Doni deu algumas informações para ela. O legal da inteligência artificial, você pode programar o que você quiser mostrar para o seu candidato, para o seu usuário, algo que você acha que é destaque da sua empresa. Então ele falou assim, se você quiser, me pergunte sobre um tour virtual. Aí a Paula diz, tour virtual. E ela recebe um vídeo, ela vê um vídeo onde passa pelas instalações ali do hospital, um pouco de como é que funciona, um pouco, também fala um pouquinho dos valores, tem um depoimento ali da galera, com que ela vai trabalhar, né, os colegas de trabalho. Então ela já tem uma experiência com a inteligência artificial e com o chatbot, que é algo comum hoje em dia, um pouco, uma experiência muito boa ali, então ela já fica um pouco mais engajada em querer se registrar. Só que ela se depara ali com um pequeno formulário, né, de registro. Ademir, você tem algo para comentar em relação a sites de recrutamento e formulário, não é? Ademir? Tá legal, comenta sim. Pode passar, Mike, por gentileza. Pode passar, que eu comento. Tá. Pegando o gancho do que o Rudá falou, é que, na verdade, você tem um site bem amigável, só que chega na hora de você se candidatar mesmo, ele abre lá e perde a sua vida inteira para você cadastrar. Pronto, você vai desistir de se cadastrar, você vai acabar desistindo daquela vaga. E a nossa Paula já ia continuar por mais alguns meses procurando emprego. Como aqui foi amigável, por que foi amigável? Primeiro, além dessa facilidade, o sistema deve ter alguma coisa de inteligente que leia, por exemplo, um arquivo PDF. Você pega o seu currículo, posta ele no site, o próprio sistema captura essas informações e armazena para ele mesmo. E mais algumas outras informações que você já fez nessa interação, permite que você tenha alguns filtros. Filtros eles que vai fazer um casamento entre a característica das pessoas que estão se candidatando e as características da vaga que você precisa. E com isso, às vezes você recebe 200 currículos, passa por um filtro, você consegue chegar a 30 currículos, sem que tenha tido uma intervenção humana para chegar nesse filtro. Olha a objetividade de você ter um sistema avançado para ajudar você no recrutamento e seleção de pessoas. Isso é muito importante, né? Imagina vocês que estão assistindo, provavelmente deve ter alguns recrutadores, fazer uma triagem, né? E também o pessoal do de varejo, fazer triagem de currículo, né? É algo que não dá para você fazer hoje em dia, ou fica humanamente impossível fazer triagem de currículos sem essa parte de filtro. Então é importante que a experiência humana, a experiência do usuário, ela seja para os dois lados, tanto para o candidato quanto para o recrutador. Deixa eu passar. Muito legal. Pessoal, assim, como comentaram, e continuando nossa linha da história da Paula, ela passa por primeira fase, ela se recruta, e passando esses dias ela recebe uma informação do Doni mesmo, tanto pelo e-mail quanto pelo celular, como a gente fala da mobilidade, e parabenizando que ela passou para a segunda fase do recrutamento, que é muito legal de receber isso por meio do celular, por meio tanto por meio pelo celular e ainda mais como um robô. Tem algum comentário sobre isso, Ademir? Temos sim. Na verdade, gente, quando passa-se alguns dias, pode aparentar, né, que ela ficou aguardando e que nada ocorreu. Muito pelo contrário. O Hospital da Vinci tem toda uma sistemática de apoio, de tal sorte que recrutamento e seleção é um processo bem estruturado, com as responsabilidades de cada papel de cada um que está trabalhando nesse recrutamento, para que já tenha sido feito as avaliações, os gestores já tenham feito a incumbência de passar mais um filtro, em vez de ter aqueles 30 currículos que eu mencionei, já chegar só em 5, para que efetivamente o sistema mande uma convocação para 5 pessoas e não para aquelas 30 primeiras. Então, existe todo um trabalho estruturado e todo o sistema tem que ter um workflow, um fluxo para que essas informações fluam, e cada um sabe qual é a pendência que está sob sua responsabilidade para dar prosseguimento ao processo. É muito importante que a gente tenha um pipeline de vagas ali bem estruturado para cada um realmente entrar atuar de forma efetiva ali rapidamente, né? E depois que a Paula ela percebe
recebe esse comunicado que ela passou para a segunda fase, ela volta ali falar com o Doni, né, nossa inteligência artificial, que avisa para ela também que ela acabou passando ali para a segunda fase, né, e que sugere alguns trajetos. Então, pergunta para ela se você pode programar, né, a inteligência artificial para você, como você passou para a segunda fase, o endereço é tal, como você vai se deslocar até lá? De carro, via transporte público, como que você vai fazer esse trajeto? Ela escolhe ali transporte público, ele dá o trajeto sugerido, o tempo estimado. Percebe que logo de cara, o chatbot, né, o Doni, nosso amigo Doni, ele já passa para ela, sem ela pedir, ela poderia simplesmente copiar e colar lá no Waze da vida, ou no qualquer outro lugar, no qualquer outro GPS, ou qualquer, enfim, escolher o trajeto, ele já dá isso para ela. E ela se sente muito mais confortável, ela já entende ali que, eles tiveram esse cuidado em me mandar já o endereço e o local de como chegar, né? Que é algo que realmente a experiência humana, ela se trata disso, de ter um mindset diferente, né, de pensar de uma forma diferente. Pensar como você pode oferecer, de você ser empático ali, de às vezes colocar no lugar do outro, mas você pode oferecer algo que aquela pessoa não está esperando, né, algo positivo, né? E uma também das tendências que a gente vem vendo acontecer bastante é o recrutamento às cegas. Então ali, naquele primeiro momento, ela já, além de fazer um bate-papo rápido ali também, ela, em nenhum momento foi pedido para ela o sexo dela, a cor dela, as preferências dela. Então, o recrutamento à cega, na verdade, ele é algo que também acrescenta a questão da inclusão e da diversidade, que a gente sabe que em muitas das empresas aí que estão assistindo é meta, né? A gente tem algumas empresas que colocam isso como meta. Então, ali ele o Hospital da 20 também já utiliza dessa nova tendência. Muito bem, muito bom. Continuando com a nossa história, como já deu uma prévia, a Paula já vai para a segunda entrevista presencial, onde os recrutadores, mais do que perguntas de conhecimentos técnicos, que, claro, é importante, porque a gente está falando de um candidato para o setor da saúde, e é importante ter skills básicos, skills determinados para o setor da saúde, mas também os recrutadores se preocupam em entender da Paula quais são os seus interesses pessoais, profissionais, quais são as suas ambições, para dar match com os valores entre a empresa, entre a cultura, junto com os valores da empresa, para ver se eles estão em mesma sintonia. Muito legal isso daí. Exatamente. Muito legal. E posso complementar? Claro. Essa preocupação que o hospital mostra para conhecer um pouco mais da pessoa que ele está contratando, é muito importante que ela mostre também interesse em guardar as informações das necessidades e a história dos seus colaboradores, porque só assim a gente vai conseguir atingir a meta que o Rudá falou, de que nós estamos centrados no colaborador, porque eu estou preocupado em armazenar, guardar e analisar as informações de cada um deles para atender de uma forma satisfatória as expectativas dos colaboradores. Ou para traçar algum perfil específico daquela vaga, ou para tomar alguma ação preventiva. E é importante que esse match que o Mike falou, ele é muito importante. Vocês precisam ter essa sensibilidade que precisa ser bom para ambos os lados. Tem que ser uma relação ganha-ganha. Então, a empresa precisa ganhar e o colaborador também precisa sentir ali parte. Senão, não faz sentido. A experiência humana ela jamais vai ser completa se isso não acontecer. Isso é verdade. Continuando. Então, até que a Paula Dália recebe o convite a fazer parte da equipe do Hospital da 20, né? Ela passou na entrevista, então. Ela passou muito bem para ela. Afinal, que ela é um candidato ideal para o Hospital da 20. Legal isso daí. Bem legal. E previamente, antes do seu próprio primeiro dia de trabalho, a Paula já recebe, por meio dos gestores, um tour eletrônico virtual,
caso, por meio dos seus, porque pode ser acessado pelo celular, pode ser acessado pelo seu e-mail. E o que é esse tour eletrônico? Esse tour eletrônico é você conhecer, é uma história onde a Paula vai conhecer seus pares, vai conhecer seus departamentos, vai conhecer também as políticas da empresa, que tem a dress code. Por que isso? Porque isso é previamente passado para a Paula, para que no seu primeiro dia de trabalho ela esteja já contextualizada com o ambiente de trabalho, já esteja preparada para atuar no próprio primeiro dia. Beleza. Na verdade, gente, isso daí, esse welcome aboard que está colocado aí, é um processo. Não é algo que, por exemplo, a pessoa fala, poxa, quem é o meu parceiro, quem é o meu chefe? Não, não. É tudo estruturado, onde, através do sistema, ela vai se preparando para começar a trabalhar. Então, ela vai verificar, por exemplo, como ela deve se vestir para trabalhar, de uma forma mais efetiva agora, como que ela chega no emprego, quais são as áreas, quais são os andares do hospital, onde fica o RH, onde fica a enfermagem, onde fica o centro cirúrgico e tudo mais, e também quais os procedimentos que ela deve adotar para estar compliance com o trabalho que ela vai fazer. Na verdade, gente, se um hospital hoje leva, por exemplo, 10 a 15 dias para deixar uma enfermeira preparada para trabalhar, tem que passar para 5. Por quê? Você tem condições de, através da tecnologia, ajudar essa pessoa a se familiarizar. De tal sorte que ela chega no primeiro dia e já aparece que faz um mês que ela trabalha nessa empresa. Tal é o aculturamento que ela já tem previamente com o auxílio da tecnologia. E um ponto importante aqui, em que todo instante o Hospital da Vinci está preocupado com a experiência humana. Então, enviar esse tipo de informação previamente, né, um dia antes, sei lá, alguns dias antes, é dosar a expectativa, é dosar a ansiedade também, fazer com que a pessoa ali se sinta bem, né? Falando de ansiedade, a gente está falando de uma tendência importante, que é o well-being, né, manter o físico e o mental, que a gente vai também comentar bastante aqui. Então, olha a preocupação do Hospital da Vinci em proporcionar a melhor experiência humana antes do primeiro dia dela. A experiência ela começa antes de começar a trabalhar. Exatamente. E já no próprio primeiro dia também, a Paula já tem acesso, por meio dos gestores, à plataforma que a gente denominou Da Vinci, que é um sistema de juntas de informações que podem ser acessadas pelo celular, pelo computador, e a Paula pode acessar sua escala de trabalho, pode acessar seus bancos de hora, olerites, e até mesmo fazer seus treinamentos virtuais. Então, é importante que a experiência humana está promovendo para a Paula, na qual ela se sente tudo que ela precisa saber, desde que seja a sua escala de trabalho, seja fazer uma programação de uma determinada folga, ela consegue fazer isso com suporte virtual de uma forma tudo tangível, onde ela consegue fazer pelo celular, consegue fazer pelo sistema de uma forma totalmente fácil e ela não precisa de muito trabalho. Tem alguma coisa a comentar sobre isso? Sim, é que também, novamente, o hospital ele está querendo proporcionar para a Paula que ela tenha o controle na palma da mão dela, né? Que ela faça ali as escolhas que ela quiser, né? E não, enfim, se ela quer saber como é que vai ser a escala dela daqui a alguns dias, porque ela quer ir no cinema, quer fazer alguma outra coisa. Às vezes ela pode ter turnos diferentes, né? Então, também o hospital se preocupa com essa questão, né, fora do trabalho, vamos pôr assim, dentro e fora. É lógico que tem os dois interesses aí. Exatamente. Continuando a nossa história, Paula, por meio dessa plataforma, ela consegue fazer alguns treinamentos super legais, treinamentos totalmente diferentes. E o Godá vai contar um pouquinho para a gente sobre algumas tendências em relação a treinamentos. O Godá, você pode comentar, por favor? Legal. A área de treinamentos ali dentro do RH é uma área muito estratégica e é uma área também que as empresas se preocupam muito por, em muitos casos, ser onerosa, né, ser caro, porque muitos dos treinamentos vão para o presencial, vão para precisam deslocar turmas, né, em salas, então é algo que é pauta dos RHs, custo, né, então a gente precisa ter uma redução de custo nesse sentido, e a gente precisa medir muito bem também o empenho ali dos colaboradores, né, ter a gestão de treinamento, saber quem fez, quem não fez,
tanto no físico quanto no virtual. Então, ter um sistema facilita muito bem isso, ter esse controle, porque se uma vez a gente precise de um certificado, de alguma norma, de alguma compliance específico, o nosso sistema vai mostrar, vai estar lá, se tiver algum fiscal ou algo do tipo, uma auditoria, possa rapidamente suprir essa necessidade. Muito legal. E, pessoal, Ademir, você quer comentar algo em relação aos treinamentos, na parte mais técnica? Exatamente. Ademir, tudo bem? Bom, a gente não tá... Opa, eu estava no mudo. Estava falando no mudo. Gente, é o seguinte, mas eu acho que vocês entenderam. É assim, olha, o Rudá falou que você precisa efetivamente ter todos esses controles. Então, quais as características que um bom sistema de treinamento tem que ter? Primeiro, a característica de gerenciador. Ele sabe quantas turmas ele tem, como que ele controla essas turmas, quanto vai custar, quem foi bem avaliado, quem foi mal avaliado, o certificado foi emitido, tudo bem. Esse é o controle. Por outro lado, o sistema tem que oferecer também conteúdo. Você pode levar conteúdos de treinamento para dentro dessa plataforma. E você ter um custo à distância, cujo custo é zero para a empresa. Ele tem um curso que ele coloca à disposição, esse curso é assistido por todos os colaboradores, trocam informações entre si, passam por ele e torna-se muito mais objetivo. Então, tem que se preocupar com os dois aspectos, o gerencial e o de conteúdo. Só assim o sistema é completo para oferecer treinamento para uma empresa. O de conteúdo é muito importante que os seus treinamentos não sejam chatos. Isso é algo que da área de treinamento, às vezes, peca muito. Coloca um PDF, coloca um e-learning meio mais ou menos ali, né? Então, é muito importante que seus treinamentos sejam atrativos, né? Seja no campo físico ali, presencial ou no virtual, que tenham vídeos, que tenham simulações, que você pode até criar um centro de treinamento onde você pode colocar realidade virtual, simulações, pode colocar vídeos, né, fazer as pessoas terem realmente uma imersão, de terem algo que elas vão aprender e vão ter muita paixão de aprender, né? E a tecnologia, ela serve para isso, ela serve para facilitar mesmo o dia a dia das pessoas e ajudar ali, principalmente na questão dos treinamentos. A gente criou um podcast, esse mesmo trio, falou um pouquinho sobre tecnologia que salva vidas, tá? Algumas tecnologias que podem salvar vidas. Então, se vocês quiserem escutar um pouquinho mais sobre esse assunto, né, por favor, vão até o nosso blog, piuse.com.br/blog, e escutem esse podcast que está sensacional, está um bate-papo muito bom aí em relação a tecnologias que salvam vidas. Maravilha, pessoal. Continuando nossa história do Paula. Então, Paula está no momento, a gente entendeu que Paula já se mudou, ela já passou por muitas experiências legais, experiências que são totalmente surpreendentes, que ela nunca esperava de uma empresa, seja na parte de recrutamento, seja na parte da própria plataforma completa que o Hospital da Vinci está oferecendo para ela, onde ela pode acessar os treinamentos a qualquer momento, sua verite, sua escala de trabalho, e também treinar em si para se desenvolver. E nesse momento, a Paula ela percebe mais uma coisa muito diferente, muito agradável, que as experiências anteriores ela não tinha reparado. Em relação à sessão de feedback e avaliação de desempenho, ela vê que a todo momento o seu gestor está sentando com ela para conversar, está tentando entender se ela está bem, o que ela pode se desenvolver, como que ela pode, se ela está passando por alguma dificuldade. Isso é uma característica muito importante sobre experiência humana. Eu peço que o Dá e o Ademir, vocês podem me ajudar a entender como que as assistências do RH estão pautadas na sessão de feedback, avaliação de desempenho? É legal. Na verdade, eu acho que nós estamos agora no momento central de tudo que a gente fala de experiência humana dentro de uma empresa.
é nesse momento que você tem que ter algo que faça uma interligação entre tudo que ocorre com o seu colaborador dentro da empresa. Você precisa trazer para esse módulo, para esse tratativo, quais são as deficiências que essa pessoa teve no momento em que ela foi recrutada. Qual é o plano de carreira que ela tem em mente? E em cima disso, que você vai fazer uma avaliação e verificar quais são as deficiências. Opa, falando em deficiências, o que você faz com as deficiências que você encontra? Você planeja o treinamento que nós falamos há pouco. O treinamento só faz sentido se ele for direcionado, ou seja, a pessoa não vai fazer os cursos que ela gosta, ela tem que fazer os cursos que são necessários para ela, que automaticamente você está atendendo o que ela gosta e que a empresa espera dela. E isso é muito importante. Ou seja, quando uma pessoa tem deficiência, você traça um plano de desenvolvimento para essa pessoa. Quando uma pessoa é bem avaliada, você tem que ligar isso à compensação. Se um dia você for dar mérito para uma pessoa dentro da empresa, é importante que esse mérito seja dado àquelas que foram bem avaliadas. E é importante, gente, avaliação não é para você fazer numa determinada época do ano, onde já passou o ano todo, tudo que você podia fazer com que aquela pessoa melhorasse, você perdeu. Você vai dar um retorno para ela pontual, num determinado momento dela. Por que você não me falou, quando a gente estava naquele projeto lá atrás, que eu não estava atingindo os objetivos? Por que você não me forneceu um curso no momento em que eu estava precisando justamente atingir aquela meta? Por quê? Porque não existe uma avaliação contínua, é uma avaliação pontual, que não guarda história, perde no meio das planilhas de Excel da vida e você não tira proveito. Então, é muito importante esse ponto, a avaliação de desempenho. É aí que o colaborador gera expectativa, mostra o que ele sabe e que você tem que saber aproveitar isso para que ele tenha uma boa experiência na convivência com todos os demais colaboradores da empresa. Perfeito. A gente tem dois modelos de feedback que são muito importantes, né? O formal e o informal. Eu e o Mike aí, o Mike trabalha junto comigo no marketing, a gente faz o feedback formal e faz o feedback informal. Muitas vezes o feedback começa informal e acaba formal, porque a gente se preocupa muito um com a saúde do outro, né? De entender como que está desempenhando as atividades, está tendo dificuldade na questão técnica, mas também o desempenho, a saúde mental ali, né? Como que funciona. Aliás, o Mike escreveu um artigo muito bom sobre um pouco aí de como trabalhar home office, saúde mental. Acesse o nosso blog aí e leiam. Bem legal esse artigo, viu, pessoal? E olha que legal, tudo que o Ademir nos falou, o principal, a coisa principal que a Paula percebe em relação às suas experiências anteriores é o acompanhamento constante do seu nível de satisfação dentro da organização, essa preocupação que o RH e os gestores estão tomando. Continuando com a nossa história... Isso é muito importante, Mike. Isso é muito importante. A gente precisa medir o nível de satisfação, precisa dar o feedback, entender como é que a pessoa tá lá, mas também precisa medir o nível de satisfação, né? A gente estava comentando, quando a gente estava estudando para esse webinar, que muitas empresas fazem a pesquisa de clima lá em 2 anos, para saber como é que tá. Não, você pode medir, né, Ademir? Mês a mês, tem ferramentas para isso. Constantemente, tem ferramenta. Pode e deve. Pode e deve. Você já pensou, você acha que você vai descobrir daqui 2 anos que ele está insatisfeito com o clima? Vai nada, ele já foi embora para outra empresa. Você perdeu um talento porque não procurou acompanhar constantemente qual é o nível de satisfação desse colaborador dentro do hospital. E por quê? Por que a gente mede, né? A gente mede porque a gente quer saber, primeiro, se aquela pessoa ela tá bem naquele lugar, bem fisicamente, mentalmente, ela tá legal ali, ela tá curtindo fazer aquilo. Esse eu acho que é o primeiro ponto da experiência humana. E segundo, se ela tá desempenhando bem o papel, né? Se ela tá tendo uma boa produtividade. Aí sim a gente tomar medidas corretivas. E aí essa análise de perfil, ela pode ser agrupada por setores específicos, a gente pode ter análise preditiva de tudo isso. A gente pode por meio a lógica de ferramentas, sistemas, a gente consegue prever uma série de comportamentos esperados e tomar ações em relação a elas, tanto do ponto de vista reativo, como pesquisas de clima, quanto do ponto de vista ativo, né, por comportamentos esperados dentro de um sistema ou dentro de
algum desses macro processos que a gente está comentando. Muito bom, pessoal. Continuando nossa história, em determinado momento, ao se depara com algumas dificuldades técnicas, né, que essas dificuldades podem comprometer seu desempenho. E o que é legal é que o seu gestor, ele percebe já a situação só pelo olhar da Paula mesmo. E oferece para uma conversa para certificar se está tudo bem, se ele pode ajudar de alguma forma, e ele se oferece junto à Paula a encontrar a melhor solução para que ela seja preparada, porque a gente está falando do setor da saúde, né? Então, o profissional do setor da saúde, ele tem que estar preparado todo momento para alguma atividade técnica ou alguma atividade sobre uma nova doença. Então, ter uma dificuldade pode comprometer o seu desempenho dentro do hospital. E o pior de tudo, né? A gente está lidando com vidas. A gente não pode errar em nenhum momento, né? As vidas são preciosas. Então, o profissional da saúde, que é um trabalho muito honroso, a gente tem... Acho que todo mundo deve amar os profissionais da saúde, com certeza, porque eles que cuidam da gente, eles não podem errar. E eles precisam estar bem. Para eles estarem bem, você precisa de uma liderança forte para identificar os gaps, entender como é que está rolando ali o dia a dia, né? Se a Paula está indo bem, se não está, se está triste com alguma coisa, se não está, se está influenciando no trabalho, ou se é só algo passageiro, né? Não se intrometer na vida do colaborador, mas ter uma conversa franca, né? E se precisar até oferecer ajuda psicológica, né? Muitas das empresas oferecem ajuda psicológica como um benefício interno mesmo, né? Não só quick massage, mas sim pensar ali na saúde mental dos colaboradores. E a gente escreveu um e-book que fala um pouquinho de como transformar o seu RH em estratégico, né? Um guia definitivo para o RH, para transformar o seu RH em estratégico. Ele vai dar um pouco mais aprofundadamente, né, algumas dessas tendências e inovações, né, em forma de texto, que vocês podem ler com calma, entender. E já deixo aqui, já de antemão, os nossos contatos, podem entrar em contato com a gente aí, por e-mail, ou escreve lá no comentário de onde está na nossa página do e-book, em qualquer lugar, Facebook também quiser falar, no LinkedIn também quiser, pode entrar em contato com a gente, falando um pouquinho sobre esse conteúdo, se vocês tiverem alguma dúvida, entenderem aí, quiserem mais informações sobre alguma dessas tendências, ou trocar uma ideia aí sobre o que a gente está falando. Aliás, se vocês tiverem algum comentário aí de como é que vocês fazem no dia a dia de vocês, escrevem aí embaixo aí, na nossa página de comentários, como que vocês enxergam aí o RH estratégico dentro de vocês. Vocês têm um RH estratégico aí dentro da empresa de vocês? Muito bom. Continuando com a nossa história, até que a Paula se treina, ela se desenvolve, né, e ela percebe que ela se depara com algumas características, né, onde ela encontra alguns colegas, sejam médicos mesmo, técnicos, que estão trabalhando em duas empresas ao mesmo tempo. Isso e de uma forma legal. Você tem algum comentário sobre isso, Ademir? Tenho sim. Na verdade, aqui nós estamos falando que você precisa ter um controle muito preciso para respeitar a legislação do nosso país. Principalmente na área de saúde, os hospitais, é permitido que um colaborador trabalhe em mais de uma entidade simultaneamente. Isso acontece muito com médicos e todos nós sabemos, independente de estarmos ou não na área de RH. Só que para isso ser respeitado e atendido legalmente, é preciso ter um sistema compatível. Porque senão o que vai acontecer? Vai ficar na mão do RH o controle. O doutor tal trabalha dia tal aqui, dia tal no outro hospital, dia tal no outro hospital. Como que eu faço para não cobrar o imposto de renda dele em dobro? Como que eu faço para não recolher inadequadamente o INSS dele? Como que eu faço para fazer todas as declarações legais? É preciso ter um sistema para fazer isso. Se ele não o fizer, a gente geralmente acaba tendo o dobro do tempo de cada colaborador para poder atender esses aspectos legais. É bastante importante isso. É operacional. Isso é legal, que a gente está falando de um aspecto da experiência humana. A experiência humana ela é intangível, mas algumas coisas a gente não consegue ver, o colaborador não consegue ver. E você tem um sistema que faz isso por você, que tem essa preocupação legal, né, de leis mesmo, é também uma forma de você prover
um cuidado com o colaborador, de ter um carinho ali, né, de cuidar ali mesmo, realmente, né? E isso tem tudo a ver, se a pessoa ela entende ali que ela está num bom ambiente, com certeza ela vai querer um plano de carreira, ela vai querer ficar lá. Não é isso aí, Mike? Exatamente. Então, continuando com a nossa história, todas as experiências que a Paula está passando dentro do Hospital da Vinci fazem com que ela tenha a ambição de ter um futuro dentro do hospital. Onde ela quer se desenvolver, ela desenvolve um plano de carreira, ela deseja assumir uma nova posição dentro do hospital. Então, ela está sempre, ela está feliz. A gente percebe que a Paula está feliz e está atuando dentro do hospital, ou seja, está vestindo camisa. Até que ela assume uma nova posição como supervisora dentro do hospital. Foi promovida? Foi promovida, ela foi... Eu queria fazer um adendo aí nessa promoção. Ela ficou feliz com a promoção, achei muito legal que ela foi promovida, mas o seu sistema tem um controle para saber o seguinte: a Paula deixou uma lacuna onde ela saiu. Será que a empresa, o hospital, tem alguém com as mesmas capacidades da Paula para assumir a vaga que ela deixou? Você tem esse controle? Se você não tem, você está cuidando muito bem da carreira, mas não está cuidando da sucessão. Ou seja, você tem um gestor que ocupa um cargo de risco, ele pode estar sendo muito procurado no mercado ou perto de ser aposentado. Se o sistema não tem a visão que esse gestor treinou, avaliou, preparou pessoas para ocupar o cargo dele, a sua empresa está em risco. E é muito importante, porque assim você está olhando tanto para a carreira das pessoas, quanto para a sucessão dentro da empresa. E tem dois lados muito importantes, o estudo e a tratativa e o gerenciamento de carreira e sucessão dentro de uma empresa. Muito bem, Ademir, muito bom pontuado isso, viu? Continuando, a Paula então assume uma nova posição, é promovida, e ela compartilha todas as experiências boas que ela teve durante todo o seu ciclo de vida dentro da empresa para os novos colaboradores. Então, a gente percebe que a experiência humana que o Hospital da Vinci está promovendo para a Paula é tão gratificante, é tão engajador, que ela promove a cultura corporativa da organização, ela se conecta, ela tem a vontade de ensinar, de contribuir com as experiências dos novos colaboradores. Então, ela está totalmente engajada, totalmente feliz, porque ela já percebe que tudo que ela fez até passou até ali é o máximo, é surpreendente para ela. Olha que legal, né? O Hospital da Vinci está se preocupando tanto aí, pode passar, está se preocupando tanto aí, pode passar, isso. Ele está se preocupando tanto com o que a Paula está sentindo, qual que é a experiência que ela está tendo de trabalhar lá, e é claro que assim, o hospital está tendo um bom retorno disso, porque a Paula é uma excelente colaboradora, foi promovida, a prova disso, ela foi promovida, e melhor, agora ela está começando a contar para todo mundo que o lugar que ela trabalha, o Hospital da Vinci, é sensacional, é um lugar maravilhoso, é o melhor lugar do mundo para trabalhar, eu quero trabalhar lá, eu quero trazer meus amigos para vir trabalhar aqui, eu quero que outras pessoas, eu quero que meus pacientes venham para cá. Então, olha só, a gente começa a entender e começa a passar um conceito de employer branding, né, onde o próprio colaborador, ele é a marca, ele é o Hospital da Vinci. Então, a personificação do Hospital da Vinci é a Paula. E a gente está falando de cultura, está falando de vestir a camisa, de jeito de ser, de pertencer. Então, a gente está tendo uma idealização entre a vida profissional e a pessoal. Está sendo um equilíbrio perfeito ali. A Paula está feliz e o hospital também está muito feliz, porque ela está desempenhando muito. Exatamente, Rudá. Pessoal, a gente acabou nossa história da Paula, da área, e a gente vai trazer algumas reflexões aqui, alguns temas que a gente abordou durante nossa apresentação. Rudá, você quer falar comigo o que a gente abordou? Claro, a vida da Paula não acaba aí, hein? Esse webinar, ele vai só até ali a parte onde ela é sucedida, mas a ideia é que você proporcione uma experiência inteira de todo o ciclo de vida do colaborador, desde o recrutamento até a sua aposentadoria. Acho que tem a gente vê muitas empresas onde as pessoas trabalham anos e anos e se aposentam. Por quê? Porque eles têm
a pessoa se identificou com aquela cultura. E você pode criar uma cultura, você pode criar uma experiência memorável para os seus colaboradores, né? E a gente falou de vários aspectos aqui. É claro que seria muito fácil a gente falar assim, sopa de letrinhas, tópico por tópico que está aqui, e comentando em cima deles, mas a gente quis colocar a teoria na prática. Então, tudo que a gente falou até aqui está escrito aí na tela. A gente falou de recrutamento, falou de data analytics, não tão profundamente, é claro, porque isso é um assunto muito complexo. A gente falou de e-learning, falou de cultura também, falou muito de inteligência artificial, falou de sistemas cloud, otimização de processo, sistemas inteligentes, o employee well-being, e é claro que tudo isso somado, e é claro que há mais algumas outras inovações e ações que você pode tomar, que ficaria um webinar de 2 horas, a gente não quer um webinar de 2 horas, a gente quer que você pegue esse conhecimento e aplique rápido no seu hospital ou na sua clínica. Isso torna a experiência humana ela muito mais palpável, né? O Human Experience. E o HXM é da gestão da experiência humana, né? Como trazer toda essa gestão de experiência humana em poucas palavras, aí, em poucas uma sopa de letrinha curta. Então, a gente encerra por aqui esse webinar. Foi um prazer da gente estar com vocês aqui, de estar acompanhando um pouco aí sobre a história da Paula Dália, que é uma pessoa que a gente conhece, né? Uma pessoa que existe e que está em nossos corações e vai estar no coração de vocês também. Vocês têm mais alguma consideração final, pessoal? Além disso, tem alguma consideração? Sim, pessoal, eu gostaria de agradecer por poder ter participado desse webinar e colaborado com alguns conhecimentos e me colocar à disposição para o que for necessário vocês perguntarem. Aproveite e perguntem aí abaixo para a gente, nós vamos procurar estudar e não deixar ninguém sem resposta. E acompanhe a gente, por favor. Muito obrigado, pessoal. Muito legal. Acho que pessoal, passa para o último slide, por favor, Mike. Maravilha. Acho que tem nossos contatos. Fala aí, Mike, dá a sua consideração final. Pessoal, muito obrigado por participarem do nosso webinar. Espero que a gente tenha trazido algumas reflexões para vocês. Tentamos trazer de uma forma mais lúdica, mais diferente a nossa apresentação, contando um pouco da história da Paula, e que vocês entendam como que a experiência humana está envolvida em todas as experiências que a Paula está passando diariamente no seu trabalho, no seu desenvolvimento, na sua parte de recrutamento, quando ela estava se candidatando à vaga, no processo de desenvolvimento, e como a gente, junto com as tendências do RH, junto com a tecnologia, a gente consegue promover reter nossos melhores talentos e promover a felicidade para o colaborador. Então, eu agradeço bastante a vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, o contato está aí, o contato de todo mundo está aí. Eu agradeço bastante a presença de vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham apreciado esse webinar, trazer um pouco de conteúdo para vocês. Nós vamos ter outros conteúdos como esse, que são complementares a esse tema, que é um tema que está sendo bastante difundido e muito explorado. Que bom que está sendo muito difundido e explorado, porque assim, a gente tem empresas inteligentes e tem empresas incríveis aí crescendo. E nossos contatos estão na tela. Se quiserem, pode enviar um e-mail para a gente diretamente, ou se quiser enviar também para o marketing@ipiuso.com.br, é a gente que responde, mas fique à vontade. Agradeço a participação de todos, deixem os comentários e as perguntas aí. Se quiser também mandar as perguntas por e-mail, não vai dar para a gente responder ao vivo todo mundo, porque algumas perguntas surgiram e o nosso tempo também já ficou bem extenso, mas eu agradeço muito a participação de todos e a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Um abraço. Um abraço a todos.